Donos da bola da Rádio Bandeirantes, Luiz Fabiani, sempre muito informado aí com as notícias e bastidores do Coringão, trouxe uma informação importante agora, fiel, sobre uma varredura que o Corinthians está fazendo em relação a contratos de jogadores que foram vendidos e os direitos econômicos que o Corinthians tem ou deveria ter desses jogadores. Vamos saber tudo no vídeo de agora. E também Neoquímica Arena vai cobrir os valores oferecidos pelas outras empresas e chegar no valor mínimo de 70 milhões que o Corinthians pede. Tem informação nova sobre isso no vídeo de agora. Carrídio que pode voltar antes do que foi falado e prometido. A expectativa é de jogar uma possível semifinal da Copa do Brasil. Vamos saber todas as informações agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, já deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. De folga? Não, o Corinthians voltou hoje. Voltou hoje? Voltou hoje, exatamente, Milhosa. A gente tá na guarda até das informações sobre o dia de treinamento. O que já é sabido desde ontem é que o Ranieri não iria a campo, não foi de fato. Ele tá com a equipe de fisioterapia do Corinthians, dando sequência aos trabalhos de recuperação de um problema muscular. Agora, fora de campo, a gente já tem alertado aqui há um tempo que não é só o caso Félix Torres que pode gerar problemas judiciais no Corinthians, como nesse caso do transfer ban. Os débitos do Corinthians pelo Félix Torres desencadearam num transfer ban o impedimento do registro de novos atletas. Tem também a situação de Rodrigo Garro. O Corinthians pagou só a primeira parcela do acordo com o Talheres pela compra do Rodrigo Garro e essa situação também já foi levada à FIFA e a FIFA inclusive já condenou o Corinthians. Por que o transfer ban não começou? Porque ainda demanda a chancela da Corte Arbitral do Esporte. Então, pode, e isso pode acarretar em outras punições, né? O Corinthians ele tá com 3 janelas de transfer ban. Vindo essa do Garro, pode ganhar mais janelas de transfer ban. Em não cumprindo, a punição pode ser esportiva, então perder pontos, até rebaixamento é colocado em pauta. E o presidente do Talheres falou que é favorável ao rebaixamento do Corinthians pelo atraso nas dívidas. E esse valor ele seria menor. Qual que é a razão da disputa? O Corinthians paga o Garro e envia o valor de 4 milhões de dólares. O Talheres entendia que o Corinthians deveria mandar também a diferença correspondente aos impostos, né, os valores brutos, para que o time argentino não tivesse nenhum tipo de prejuízo. O Corinthians entendia o contrato de uma forma diferente. A FIFA deu razão ao Talheres. O Corinthians ganhou, foi multado em 3 milhões de dólares com juros anuais de 18%. Então a operação do Garro vai ficar mais cara do que o Corinthians esperava. Soma-se a isso a 40 milhões de reais do Félix Torres que o clube tem que pagar de alguma forma. E ainda entrarão mais 40 milhões de reais da situação do Matias Rojas, que o Corinthians ficou devendo salários. Ele rescindiu cobrando o valor integral de tudo que ele tinha a receber até o fim de 2027. Então, corintiano, acostume-se que reforços no Corinthians ainda devem tomar um tempo. Claro, o Corinthians ele não precisa pagar o valor para derrubar o transfer ban, mas ele tem que apresentar um acordo e todos os credores, nesse caso, não confiam tanto no pagamento do Corinthians. Você hoje fechar um acordo sendo Corinthians tem um degrau a mais de dificuldade justamente por essas questões de credibilidade. Não é um, não são 2, não são 3 credores, são vários que ainda estão na fila ali para receber o que o Corinthians os deve. E, bom, essa situação, Fabiano, acho que não é nenhuma urgência, né? Assim, o urgente ainda é o de não. hoje, né? O urgente é o do Félix Torres. O Corinthians tentou resolver essa do Félix Torres até o último dia da janela, apresentando o que tinha. Como passou a janela e uma eventual punição esportiva seria só daqui a um ano... Já vai pagar a primeira das 3 janelas. Exatamente, já pagou, né? Tá paga, desde do Vitinho, que foi contratado, o Corinthians não contratou mais ninguém. A punição tá rolando desde o dia 12 de agosto. Então é completar um mês de transfer ban no Corinthians. E desde então o Corinthians tenta chegar a um acordo com o Santos Laguna. A última proposta que o clube enviou foi do pagamento de 70% da dívida de forma imediata, à vista, e o restante em 2 parcelas. O Santos Laguna não aceitou e queria pelo menos 90% à vista. O Talheres, ao que tudo indica, de acordo com o Andrés Fassi, presidente do Talheres, vai cobrar tudo à vista. Então, é mais dinheiro que vai sair do caixa do Corinthians. O presidente Talheres é o cara que parece estar incomodado com isso há muito tempo, né? Então, acho que ele não vai facilitar em nada a negociação com o Corinthians. Não tenha dúvidas. A grande missão do Corinthians nesse tempo tem sido, da nova diretoria, tentar passar uma imagem de credibilidade, alegando, o presidente que estava aqui antes é um cara enrolado mesmo, ele está respondendo judicialmente por ter roubado o Corinthians, né? De acordo com a investigação da polícia. Então nós somos responsáveis e vamos arcar. Vocês preferem receber parcelado ou não receber por enquanto? Porque à vista
não vai ter como. E pro Talheres seria mais interessante receber parcelado do que ver o Corinthians perdendo ponto no Brasileiro, né? Não ia mudar em nada a vida do Talheres. Exato. Então, eu acho que em algum momento vão ter que ceder nessa negociação. Vamos ver, tô no aguardo, mas de todo jeito são algumas bombas que o Corinthians tem que lidar na FIFA. E sem muito poder de negociação, né? O Corinthians não tem muito mais o que fazer, a não ser o que o Fabiani detalhou, pedir o parcelamento. Bora lá, Milhose, porque hoje o Corinthians se reapresentou ao CT Dr. Joaquim Grava, dá andamento aos trabalhos nesse período de data FIFA, mas com o CT dividido, porque quem tava lá hoje também é o Los Angeles Chargers, time da NFL, que vai jogar na sexta-feira o jogo do Brasil, o jogo internacional da Liga de Futebol Americano, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians, como bom anfitrião, recebeu o time de Los Angeles, inclusive alguns jogadores do Corinthians que já tinham treinado, ficaram ali para ter um breve contato com os norte-americanos, trocaram autógrafos, uniformes. Então uma interação bastante interessante. Justin Herbert cabe no Corinthians? Cara, eu não acompanho nada quarterback de dos NFL. Chargers. Pra armar o time, né? Ponta esquerda? Ele lançando o pivô do Memphis ali, acho que seria interessante. Quem do futebol brasileiro jogaria na NFL seria o Otero como kicker, né? Seria o melhor de todos os tempos. Um abraço pro Cairo Santos, né? Cairo Santos. O único brasileiro na NFL. É, isso aí. Pô, legal demais, legal Sorte demais. dele que o Otero não tá na Já bronca não aí. pensou nessa ideia ainda. Mas além disso, o Corinthians ele faz esses trabalhos divididos aí com o Los Angeles Chargers, eles concederam entrevista coletiva por ali. Temos mais informações de Corinthians. O Corinthians está fazendo uma varredura nos contratos do clube para entender se aquela situação do Pedro, do Zenit, que o clube vendeu percentual e ninguém não sabia, é um caso isolado. Então segue em apuração pela diretoria Qual de sua Osmar aposta? Stabile. Ó, eu tenho a informação do craque Neto, que é o Nottingham Forest tentou e tenta comprar os 10% do Murilo, que o Corinthians é dono. Eu acho que de maior gravidade como esse do Pedro não vai encontrar, mas é possível que fontes de receita e antecipações sejam encontradas, como foram, o Augusto Melo antecipou no começo do ano, 150 milhões da LFU. Olha Então, isso. é complicado, o Corinthians vai passar por um período de receitas que poderiam entrar e na hora H vão descobrir que não chegam. Falando sobre Neymer White, eu trouxe algumas informações importantes. O Corinthians recusou a primeira proposta de Neymer White, tá? De uma bet. São 3 interessados, 2 bets e uma de outro segmento, que é mantida em sigilo. A bet fez uma proposta, o Corinthians recusou, abaixo do que espera o Corinthians, 70 milhões de reais por ano. Um valor de 700 milhões o Corinthians quer num total por 10 anos de contrato. O valor foi abaixo, acima, claro, do que paga a Neoquímica hoje. A Neoquímica hoje paga 18 milhões por ano, um contrato feito de 300 milhões na pandemia em 2020, que eu também elogiei, mas enfim, agora já saturou, né? Tem que dar um upgrade. Essa é a avaliação do Corinthians, tá? O Corinthians sentou para conversar com a Hypera Pharma, que paga aí os 12 milhões de reais, que entende que realmente precisa, né, aumentar esse valor. Mas as conversas iniciais mostram que dificilmente, tá, a Neoquímica vai cobrir um valor aí de 70 milhões, tá? Pelas conversas iniciais, já posso adiantar para vocês, entre Corinthians e Hypera Pharma, tá? Que era, inclusive, até, né, uma opinião minha, né, que eu gostaria que acontecesse, que a Neoquímica e a Hypera Pharma renovasse, até para ficar o nome, não ficar perdendo, né, um pouco, ficar mudando de nome toda hora, ficar perdendo identificação, né? Eu preferia que a Hypera Pharma, e também no curto bet, né? Então, assim, mas pelo jeito, pelas conversas iniciais, vai ficar muito aquém. Eles não vão chegar em 70 milhões, tá? Essas foram as primeiras impressões que o Corinthians teve, tá? No caso aí, envolvendo a Neoquímica, tá? A Hypera Pharma, as conversas já iniciaram, o Corinthians já negocia com a Neoquímica e a Hypera Pharma, mas por enquanto, a Neoquímica muito, mas muito distante de chegar nesse valor que o Corinthians quer de 70 milhões no mínimo por ano, no novo contrato para manter o seu nome lá no estádio corintiano, que ficou bonito. Neoquímica Arena, nós já nos acostumamos, mas enfim, essa é a informação que eu tenho para passar para você. Agora, recebi uma informação muito boa, tá? Muito boa, né? A gente sabe que o Carrídio, né, passou, né, por uma cirurgia, né, algo sério, né, que é ligamento, né, de tornozelo, algo bem, uma situação, foi uma cirurgia, foi uma lesão bem complicada, a do André Carrídio, e todo mundo cravou que ele voltaria só no ano que vem. Eu falei para vocês irem com calma, já tenho falado isso já faz um tempo, para vocês irem com calma nesse sentido, tá, do André Carrídio,
para não decretar que ele não voltaria esse ano. E muita gente falando, não, que esse ano ele não joga mais, esse ano ele não joga mais. E a informação que eu recebo, tá, é que o André Carrillo tem tudo para estar em campo numa semifinal, numa possível semifinal, né? Eu falo possível porque o Corinthians está com um pé na semifinal, mas ainda não está classificado diante do Atlético Paranaense, e a CBF mudou as datas, ajudou bastante o Corinthians nisso. As semifinais vão acontecer somente em dezembro, e fontes no Corinthians me garantem que o André Carrillo estará em campo, tá? É claro que quando a gente fala de lesão, né, às vezes pode prosperar mais, às vezes pode acontecer algum retardo, algum problema no caminho, então é sempre difícil cravar, mas essas pessoas me falaram que a chance é muito, mas muito grande do Carrillo estar em campo em dezembro, na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, a volta, o Corinthians já programa a volta do André Carrillo em novembro, tá? A ideia é que em novembro já esteja fazendo transição, tá? Reta final de recuperação, e aí em dezembro ele pode, né, estar em campo e reforçar o Corinthians na partida contra o possível, né? A gente fala que é o Cruzeiro, mas também ainda não está definida, né? Não está definido ainda o adversário da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro pode até virar, enfim, provavelmente o Cruzeiro, tá? Então, notícia boa para o torcedor corintiano, o DM que, né, até por um elenco um pouco envelhecido, né, o DM do Corinthians tem trabalhado muito e tem ido muito bem nas recuperações, tá? Com a Avenida Paulista ao fundo, Michele, vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Memphis Depay tem valores a receber. Houve até um certo desgaste na relação nos últimos tempos. Corinthians deixou de conversar com o staff do Memphis. O Memphis chegou a faltar em treinamento sem justificativa. O Corinthians, para resumir a história, Michele, deve 11 milhões de reais em bônus, em metas alcançadas, como reza o contrato do Memphis, assinado com o Corinthians, por participação diretas em gol, por gols marcados, assistências, escalações, participações em jogos, toda essa parada aí. Então o Corinthians deve 11 milhões. O que aconteceu? O Osmar Stabile, no último domingo lá na Neoquímica Arena, após o derby, o jogo do Corinthians com o Palmeiras, conversou com os setoristas de maneira informal. Eu estava presente, e ele explicou que houve agora uma reaproximação, que ele, Stabile, o Fabinho, a diretoria do Corinthians, está negociando com o Memphis, com o staff, o parcelamento. O Memphis estava chateado porque estava sem resposta, tanto que talvez tenha faltado por esse motivo em treinamento. A gente pode até fazer essa conexão. O que está acontecendo agora é que esses 11 milhões serão parcelados. O Corinthians está negociando o número de parcelas e vai quitar em doses homeopáticas os bônus, as metas alcançadas. O pepino número 2, ainda no mês de setembro, o Corinthians tem que pagar a segunda parcela das luvas do Memphis Depay pela assinatura do contrato com o Corinthians no ano passado. A primeira parcela foi paga e tem que pagar agora a segunda parcela, que vence na metade deste mês, o mês de setembro. O valor na casa de 6 milhões, 6,3 milhões de reais é o valor da segunda parcela. Então tem os 11 lá das metas e bônus, tem esses 6,3 milhões da segunda parcela, e o Corinthians já vem pagando o que devia para o Memphis Depay, porque também, de acordo com o contrato do Memphis, caso ele conquistasse o Campeonato Paulista, por exemplo, só o Memphis receberia quase 5 milhões. Então ele teria a receber 4,7 milhões de reais. O Corinthians já se acertou com o Memphis Depay, pagou 2 de 3 parcelas. A terceira, pela minha apuração, vence também no mês de setembro. É mais ou menos isso. Já volto para falar de outros problemas financeiros, porque tem mais um transfer ban pingando na área que pode explodir a qualquer momento. O do Félix Torres já está ativo, um outro está a caminho e outros 2 pendentes.